complementar, para ter uma ideia sobre nossos pensamentos, nossas direções, nossos trabalhos. E hoje a gente vai falar sobre o corpo da criança e como ele sente o adulto, como que ele sente o ambiente que ele está vivendo, né? E a gente queria assim, falar isso com muita delicadeza, porque não é sobre colocar mais culpa na mãe, nem sobre maior cobrança sobre isso, porque isso a gente já vê dia a dia no nosso consultório, a gente não precisa de mais uma colocação sobre cobrança. É mais uma explicação. Às vezes a pessoa, a mãe, né, está lá tão no meio do turbilhão que não enxerga aquilo que está pertinho, né? Então é isso, é sobre a gente colocar essa um pouquinho mais de leveza, o quão é possível isso. Eu recebo várias mães aqui que chegam falando, ai, meu filho mudou. Na adolescência a gente já sabe que isso acontece. Mas às vezes isso acontece também antes, né? E, fui chamada no colégio, que coisa desagradável. Realmente é desagradável, não tem sombra de dúvida. Acho que não tem mãe que não passou por isso. Eu já passei por isso. Então, não muitas vezes, graças a Deus, mas já passei. Mas assim, aí chega essa mãe escrevendo um filho que era de um jeito, que mudou para outro jeito, e né, o que está acontecendo? Vê aquela mãe super calma, pontuando todas as mudanças, e na hora que você vira para essa mãe e pergunta como que você está? Né, a gente, é uma das nossas perguntas-chave. E aí, várias mães assim, ó, não tenho tempo para sentar e ver alguma coisa minha, não tenho tempo, quando eu nunca durmo descansada, eu durmo sempre acelerada, né? E aí, várias mães nesse momento, né, choram, se soltam, porque realmente é um momento que Toca, alguém né? olhou para ela, É, né? isso. Então, eu queria com esse início aí, deixar a Vânia se apresentar, a Carol se apresentar, e a gente entra no assunto juntas, todo mundo junto. Quer Tá? começar, Carol? Posso ser? Sou a Carol Mola, sou acupunturista, trabalho junto com as meninas com as mesmas técnicas de auriculoterapia reflexa, IMRT, LEP, atendimento presencial à distância, todas as técnicas com base na medicina chinesa. E estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa live e no nosso grupo, nós três. Obrigada, eu sou Vânia Cesário, eu sou brasileira, mas moro em Portugal já há alguns aninhos. Aqui trabalho como bailarina, coreógrafa, professora de dança e também com terapias. E as meninas estavam falando no começo e vocês pensando assim, e também com chocolates, né? Nesse caso, também com chocolates, marmitas, comidas, enfim, são várias facetas aqui, né? E nas terapias, é como a Carol estava falando, trabalho também com auriculoterapia, o IMRT, que foi onde nós traçamos aí essa nossa parceria. E estamos super felizes de estar trabalhando assim com mulheres, não é? Com as famílias e principalmente com mães. E por isso essa ênfase aqui, né? Nas lives com mães e com avós, ou cuidadores, né? Que às vezes não são pessoas que são diretamente. Essa semana mesmo foi curioso que eu tive a indicação de uma terapia para uma tia. Não é? Então ela é uma menina ainda, jovem, solteira, não é casada, mas ela também, né, cuida dos sobrinhos como se fosse também os seus filhos, né? Então a gente fala assim que é para mulheres, não necessariamente mães, né? E esse trabalho aí é muito bonito, então também estou aqui envolvida nisso e o meu nicho principal é sobre regulação emocional, então é um tema que eu gosto muito de falar. Por isso esse tema, esses temas todos que a gente falou, né, são super importantes, né? E Com cada vez que a gente reassiste é melhor, né? Porque a gente tem um novo link na nossa cabeça, né? É Quando verdade. volta a Tem, às assistir. vezes, alguma coisa que passou, né? Você É. pensa da segunda vez, né? É Uhum. verdade.
Eu vou me apresentar também, porque estou no meu canal, É mas na isso, próxima também vou acho. estar em Collab, né? Eu sou Cláudia Dutra Souza, também trabalho com auriculoterapia, amo trabalhar com criança, consequentemente, amo trabalhar com a família, porque uma coisa nunca está desvinculada da outra. É claro que eu faço outros atendimentos, em a maioria das vezes mulheres, mas acaba que meu público fica mais com as crianças e com as famílias, tá? Mas são todos bem-vindos em qualquer momento, presencialmente aqui em Juiz de Fora ou online, como nós três trabalhamos, né? Vânia, conta para mim, quando a criança chega aí para você como problema, o que você costuma perceber na sua mãe, igual eu percebi na minha mãe? Sim. A primeira coisa que a gente percebe é um corpo em alerta, não é? É um corpo que está logo ali reativo. E o que que acontece? Por vezes, a criança tá mesmo, né, com aquela queixa que a mãe tá trazendo, que é ansiosa, agitada, irritada. Tem criança que chega até num nível muito maior que é da violência, né? Só que quando a mãezinha tá começando a falar, o que eu mais percebo nesse momento é que o corpo dessa mãezinha também tá exausto, né? E aí, com isso, o que que acontece? Ela, a mãezinha, ela tá funcionando há muito tempo já em modo de sobrevivência, né? Então, isso é o que eu mais sinto, sabe? Carol, e você, o que você sente lá? O que você É, vê? O que você... exatamente, a mesma coisa também, porque assim, a mãe traz a criança com um problema, né? E aí Uhum. ela fala, mas eu faço tudo certo, eu converso, eu chego em casa, a gente tem o nosso momento, tiro tela na hora que tem que tirar, faço todo o script, né? Mas essa mãe, como a Vânia falou, ela já está exausta, sobrecarregada, multitarefas e tal. Então, não tá tudo certinho, né? Ela fala que tá fazendo tudo certinho, mas por dentro ali não tem nada. E aí a criança acaba respondendo como essa mãe está se sentindo, né? Ela acaba sendo o reflexo dessa mãe. Verdade. Eu via isso quando eu trabalhava com as mães no na regulação do sono do bebê. Uhum. E aí era muito, muito isso que acontecia. A mãe chegava, tem planilhas, tem coisas que orientam a mãe aos momentos do bebê. Então, era até mais fácil de manter uma rotina, porque estava ali tudo desenhado, né? O Sim, script estava ali. Entre o papel e a realidade vai um longo caminho. Mas vai um caminho maior ainda do jeito que vocês estão falando, né? Se essa mãe está acelerada, né? Não adianta a gente tentar regular um bebê, uma criança, às vezes até um outro adulto, se o primeiro adulto não está regulado, né? O bebê não consegue desligar e a criança também não se sente que tá desse jeito, né? sim. Essa agitação. Aliás, essa agitação eu sempre explico quando, quando tem uma mãe assim, eu explico uma explicação que a Vânia deu e que eu acho ela fantástica sobre o Wi-Fi. Vânia, traz essa explicação porque ela é simples, é fácil da mãe entender, da mãe, né, acompanhar e aplicar. Uhum. Eu gosto de fazer muitas analogias. Como eu sou uma pessoa que eu entendo assim, eu viro e mexo, brinco assim, eu sou muito loira. Vocês precisam falar desenhando, porque senão eu não entendo. Então eu acho que as pessoas também são É assim. Então eu também gosto de explicar É dessa muito maneira. bom, ó, ó, olha o bullying. Mas sabe que eu fui loira durante muitos anos, né? E eu Ah, sempre brincava com isso. mas eu também, eu aprendo Então, por exemplos da associação, eu também aprendo assim, eu isso, preciso não de é? Até para fato. estudar com a minha filha, eu faço isso. Eu fico lhe ensinando através de desenhos. Bom, então eu gosto de fazer essa explicação que eu acho que é mais fácil, que é a gente pensar como um Wi-Fi. Imagina a senhora que a gente chega na nossa casa. Por exemplo, você está na rua, você está com seus dados móveis, não é? É assim que se chama no Brasil? Dados sim, móveis? É igual, né?
Aí, quando você chega em casa, por exemplo, eu desligo meus dados móveis. Por quê? Porque ela vai conectar no Wi-Fi da minha casa, não é? Que é o Wi-Fi mais forte. Até pode estar o Nuno com o Wi-Fi dele ligado, a Vitória também, o meu também, cada um com seus dados móveis. Mas ele automaticamente, eu nem preciso desligar mesmo, ele automaticamente desliga sozinho dos dados móveis e vai para a rede central. Por quê? Porque é aquela que tem mais potência, né? Então, é igualzinho. É como se a criança tivesse que conectar através daquela rede que tiver mais forte da casa. Então, se a rede principal dela, que geralmente, né, ali é o adulto, né, a mãezinha, o pai dela, está constantemente ativada, aquela rede, o que que vai acontecer com a criança? Ela também vai estar constantemente ativada. Se a rede estiver fraquinha, né? O que vai acontecer com aquela criança? Ela também vai estar fraquinha. E isso a gente vai chamar muitas vezes de comportamento, mas não é sobre comportamento. Vocês podem não levar nada dessa live, tá bem? Mas leva isso. É isso. Não é sobre comportamento, é sobre adaptação do corpo. Aham. E aí você acha que essa criança não é ela que está com o problema? Você leva sim o seu entendimento? Uhum. E eu entendo, tá? Eu gosto muito de falar isso. Eu entendo, porque eu também sou mãe, né? Eu sou mãe de dois. Meu filho, Breno, mora no Brasil já tem 26 anos. Então, eu consigo perceber uma coisa, que é bem desafiador da gente não pensar que a criança é o problema. Né? Se ela tá irritada, Sim. se ela tá tendo crises de violência, seja o que for, nós estamos sendo chamada na escola, que nem você trouxe no começo da live. É difícil a gente falar assim, como é que a criança não é o problema, né? Como é que aquele comportamento não é o problema? O que a gente não pode esquecer é que essa criança, ela está sempre se organizando, ou seja, ela está organizando pelo estado emocional. Né? Dali de um adulto. E eu sei que é difícil pensar nisso, mas muitos pesquisadores ainda estão falando, ainda discutem sobre anos, né? Sobre em que idade mais ou menos, mas a maioria deles falam que até 23, 25 anos, o nosso cérebro ainda não está totalmente desenvolvido. Sim. Né, ainda está em desenvolvimento. Então, o que que significa isso? Que aqui essa parte, o córtex pré-frontal, que é a parte racional, ainda não está funcionando tão bem. Muitas mães falam assim para mim dos adolescentes: eles não têm juízo nenhum. Não tem, não tem juízo nenhum mesmo. Tempo Ainda de está para, né? amadurecendo. Ainda está amadurecendo. Então, o que que acontece? Imagina assim, olha, se você entrar na academia, se você vai num lugar novo, você não vai modelar? Você não vai prestar atenção quando você entra num ambiente novo? Vamos supor assim que você entrou num hotel chiquérrimo que você nunca entrou. Você não vai começar a prestar atenção como que as pessoas fazem? Não é? Como que você vai se adaptando, não é? Você precisa de um modelo, é igual. A criança, ela precisa de um modelinho. É que nem você também falou do bebê, né? A chorar. Se tem um bebê chorando, vamos pensar assim: como é que ele vai responder? Ele não consegue parar sozinho de chorar. Ele olha para a mãezinha e presta atenção como ela está olhando para ele. Ele percebe o som, como está o tom da voz dessa mãezinha. Ele percebe como é que está a energia. Eu sempre falo, não é menosprezem a palavra. Agora falhou minha palavra, mas porque a mãe e pai gosta de falar assim que eles é que sabem, né? Porque eles são mais velhos e tudo mais. É quase menosprezio, mas não é bem essa palavra que eu quero dizer. As crianças, sabe? Então parece que elas são tolinhas, que elas são burrinhas, que elas não entendem nada. E elas A antena não delas é são. muito mais Elas conectadas do que não são. nós. Elas são muito espertas. Ó, os adolescentes, eles são muito espertos. Por isso que eu adoro trabalhar com eles, porque eles são muito à frente. Então, a energia chega primeiro. A energia Uhum. chega primeiro neles. E aí esse bebê ele vai prestar atenção nisso. Como a Carol falou no começo, é o quê? É a referência, né? A referência para prestar atenção nisso tudo, na expressão, no tom de voz, na energia. A gente pode dizer que é tipo um espelho. Então, o bebê, ele precisa disso. E a gente vive num tempo que parece que a gente tá da era da inteligência artificial, tanta coisa boa acontecendo, futurística, mas o nosso cérebro ainda é primitivo.
O Exatamente. nosso cérebro ainda está na selva. Então, quando aquela mãezinha está lá passando pelos seus perrengues, né? É como se ela estivesse na selva. Então, se ela vê um perigo, o que que vai acontecer? As pupilas vão dilatar, o coração vai acelerar, vão acontecer aquelas coisas normais, não é? De quando a gente está em alerta. Se fizer um barulho ali embaixo, eu também vou ficar esperto. Eu estou na live com vocês, mas se acontece um barulho lá, um choro, eu também vou estar atenta. Então, o que que acontece? O seu filho também vai entender o mesmo. Opa, minha mãe está em perigo, né? Então, o que que vai acontecer? Se ele está se organizando pelo sistema nervoso dessa mãezinha, ele vai pensar assim: como é que eu posso dormir? Que a gente estava falando do soninho, né? Como é que eu posso dormir, sendo que quem deveria me proteger, na verdade, está agindo como se estivesse em perigo, Sim, não é? Aí é sim. desafiador, né? Então, eu queria só que essa mãezinha que está assistindo a live, né, que ela guardasse só essa frase aqui, ó. A criança, ela vai sempre obedecer ao corpo. Não é aqui, ó, pela boca. Hum. Sim, verdade. Mas não vamos deixar os pais ausentes dessa live, não, né, gente? Não. Vamos trazer como que os pais estão, como que a gente está recebendo os casais e como que a gente está recebendo os pais, porque não dá para a gente generalizar. Eu vejo Não, vários não, tem pais muito paizinho super até que cuida legais, super sozinho. Uhum, participativos e tem ficam aqui, conheço. sozinhos, tem sim. Uhum, Mas tem como sim. a gente aqui não está falando da perfeição, né? A gente está falando do que não está legal. Carol, você vê a diferença entre aquele pai que está presente emocionalmente? Como que você recebe esses casais aí? Ah, é como você falou, não é, a gente não pode generalizar. Tem muito pai presente, eu tenho um irmão que é pai, é super pai, desde o nascimento sempre, né, trocou fralda, deu banho, sempre presente, leve e traz. Nossa, faz coisas que meu pai não fazia comigo na minha adolescência, de festas, assim. Mas é muito nítido, né? Porque um pai emocionalmente presente, ele, além de ele dividir as decisões, né, da casa, daquele núcleo, não é? Ele alivia a responsabilidade que estaria só com essa mãe, né? Quando a mãe está Sem dúvida, exausta, sobrecarregada, né? sem dúvida, Então, e aí tirando essa sobrecarga da mãe, ela pode respirar. E quando a mãe respira, a criança muda, né? O sem Wi-Fi fica dúvida. mais tranquilo, né, de acompanhar. É. Exato. Uhum. E aquele pai ausente, emocionalmente ausente, você tem também, Carol? Ele está presente lá fisicamente, mas ausente ele não. Como É, as mães chegam para você? essa semana teve uma mãe que falou para mim assim, é, eu não sei mais o que fazer. Estou acabada, estou sobrecarregada, tudo comigo, é tudo em cima de mim. E ela acaba sendo a única referência emocional naquela casa, né? Uhum. Esse pai não é falar mal, né? Querer Tá. falar mal, mas Não, esse pai não não é tá, né? presente. É Ele Tá? está isso. lá fisicamente, mas não emocionalmente. Uhum. Então, essa mãe não descansa nunca, o corpo dela está sempre cansado, né? E até interessante porque essa criança, ela sente a falta do pai, né? Exato. E muitas vezes ela acaba replicando o comportamento desse pai com a mãe, como um Sim. pedido de atenção, como um pedido de ajuda mesmo, né? Uhum. Imagina, a mãe já não tem o apoio do parceiro. Aí vem o Sim. E filho e ainda assim, ainda né? Uhum, uhum. vai o comportamento desse pai para ver se, né? Alguém vai dar um jeito nisso, né? Acorda, né? Mesmo. Acorda, Uhum, uhum, uhum. Tô Eu, precisando, né? eu tenho algumas mães aqui também que dizem, ele ajuda, mas às vezes eu não consigo delegar. E eu vou aproveitar aqui o horário que permite, o público que permite, porque eu falo sempre, quando escuto esse, ele ajuda, faz assim na minha cabeça, pé, e aí eu falo, ajuda? Ajuda como? Ele ajudou na hora de fazer? Ou ele participou ativamente da ação, do ato de fazer esse filho?
Porque se ele participou ativamente, se ele só ajudou, tá, eu aceito que ele ajude ali. Agora, se ele participou ativamente, no meu entender, ele tem que participar ativamente na casa, com ela, com o filho, com a educação, participar. É um conjunto da É, obra. Isso participar. é uma família, né? É, e é o Participar. mundo que a gente vive hoje, né? A mulher hoje É, trabalha, a mulher hoje infelizmente. tem a sua Uhum, vida uhum. também, né? Exatamente, a gente não está mais só naquele de a Bom, responsabilidade da educação é só minha, do feminino, né? A gente sim. faz, auxilia a família estando trabalhando, né? Saindo para o todo. Então, acho que esse ajudar bate muito forte, em mim, me incomoda terrivelmente. Uhum. Vânia, e sobre delegar, que isso também tem, assim, escuto várias mãezinhas aqui. Quanto menor a criança, mais difícil é de entender isso, né? Mais difícil é dela entender que ela pode delegar. Uhum. Você tem esses casos aí com você? É. E muitas vezes não é controle, como a maioria das vezes, a maioria das pessoas pensam, né? É medo mesmo, né? E aí é vem um bando de medo, é aquela saquinha do medo. Aí vem o medo da falha, o medo de não ser o suficiente, o medo de ser julgada, não é? E esse medo ele vai se mantendo e o que que faz? Mais corpinho em alerta. Por isso que o corpo nunca sai do alerta, né? E aí, pode não ser culpa, mas a gente vê que tem consequências. Esse corpo em alerta o tempo Sim, é inteiro. isso. Uhum, uhum. Sem dúvida. Carol, e as famílias aí que você atende? Quando você vê essa sobrecarga ficando por um tempo maior, como que... Essa mesma mãe que eu falei agora há pouco, ela me disse assim: eu não tenho 20 minutos para mim, eu não tenho 20 minutos para fazer uma esteira, né? Então, as consequências acabam respingando para tudo quanto é lado, né? O Pois é. casal já nem se fala, né? É. Uhum. Nem tem mais conversa. E essa mulher acaba ficando mais irritada, vai respingando para tudo que é lado, né? E prazer. Que prazer? Não tem tempo para isso, né? Nem entra na jogada essa questão. Então, tudo que essa mãe faz está focado na criança. Uhum. As consequências aí acabam pegando toda a família, né? Ivane, você acha que a solução tá só ensinar técnica para essas crianças, para... Não, nem sempre, né? Ah, Nem sempre vai acontecer assim. eu acho que eu acho que é aquela frase que a gente, como terapeuta, a gente escuta muito, né? Cuidar de quem cuida, né? Quem cuida de quem Uhum. cuida. É, pois é. Não, porque Essa eu frase fui é muito boa. eu fui chamada para atender uma criança de 7 anos que ela estava com uma dor há quase um ano, assim, parte do Hum, pescoço e tal. E a mãe falou assim, já levou para fisioterapia, já fez massagem, a massagem até piorou e tal. E essa mãe, coincidentemente, também tinha uma dor muito parecida na região. ok. É, enfim. E aí eu acabei, no primeiro atendimento, atendendo a menina primeiro, porque ela estava muito curiosa, queria saber como é que era, os cristais e tal. E atendi. Mas olha, aquilo que a gente está acostumada a baixar a nota rápido, não basta. Ah, tá Não? igual, tá igual, tá igual. Falei, meu Deus do céu, eu já tinha feito tudo que a gente já, né, as cartas na manga A e gente sabe. antes doía sem fazer nada, agora dói se eu tocar, mas enfim. E aí eu falei, bom, a gente avançou, né? Mostrei para ela que a gente saiu de uma nota 8, a gente foi para uma nota 4, né? E se está inflamado, tem um processo também. Mas eu Certo. sabia que ali não. Eu falei, gente, ela não tem.
um motivo real ali, não tem nada, né? Físico, né? Não teve Certo, certo. nada. E aí eu atendi a mãe. E aí essa mãe, eu fiz o IMRT para tratar as emoções. E aí saiu muita coisa, né? Veio muita coisa nesse atendimento. E a dor, a nota da mãe, foi baixando. E aí a gente já tinha agendado o atendimento da semana seguinte. E aí eu cheguei na semana seguinte e falei, vou começar com a mãe agora, né? E aí eu falei, me conta, como é que foi essa semana, como é que a menina ficou. Aí ela falou assim, olha, ela praticamente não tem mais nada. Né? Daí eu falei, hã? Não tem mais nada? Eu falei, então, depois que você foi embora, tal, a dor dela tá, tipo, E aí, foi até bonitinho, porque quando eu fui atender ela, ela, tipo, tava 2. Aí não saía do 1, sabe? Eu falei, não, mas pra mim o 1 tá ótimo, né? Mas aí vi que ela queria mais, aí eu fiz um pouquinho de Tem que massagem ficar, e né? tal. Porque... E aí eu percebi também que tinha, ó, né, essa questão também de ficar um pouco e tal. Aqui eu Mas sou cuidada, né? tem que ter cuidado, é claro, né? Então é isso. Quando as emoções dessa mãe foi trabalhada, né, a atenção do corpo dela mudou, Uhum. a dor da criança desapareceu. Incrível, Incrível. Eu incrível. adoro é aquele meio. Baixou meio. Ai, meu Deus, é muito. Ai, tá 0,5 agora. Exatamente. É, Isso eu daí também ele peguei uma vai. adolescente essa semana e o quanto é que baixou? Do 10, né? 7,8. Eu. Opa, 7,8? Eu nunca Amei ouvi. esse Essa é 7,8. nova. quarta bandeira, nota 10, 7,8. Ele estava no carnaval, é isso, Vânia, porque você atendeu essa semana. Foi isso que Estão de frente. Gente, adoro essas notas, muito bom, super muito bom. específica. Ô, Vânia, o que que você acha que faz o corpo Meu Deus. aprender, entender que é possível sair desse modo alerta? É fazer, né? Aham. É experiência, é fazer, fazer mais uma vez, fazer de novo, fazer outra vez, outra vez, outra vez. Vocês estavam falando do chocolate, né? E a hora que eu tava postando as coisas do chocolate, né? Eu tava mostrando a minha filha e eu a brigar lá de raspar o tacho, né? A gente fala que é raspar o tacho aqui em Portugal, que é raspar a vasilha, né? Ficar lambendo. Minha mãe dava sempre o restinho. E na hora me trouxe, né? Então ela ficou olhando pra minha cara, minha filha, com quem diz assim, você tinha que dar pra mim, você não tinha que ficar brigando comigo, né? Eu falei, ah, não, não, que aqui é o momento da minha criança interior, aqui, tá aqui. E aí, logo, todo mundo veio me responder aos stories. Tive tantos comentários, né, que era sobre essas memórias que nos traz, né? E é isso. E eu até expliquei, depois acabei desenvolvendo todo um tema nos stories de hoje com essa história do chocolate. Porque são os aromas, são os cheiros, são as vozes, que vai para o lado positivo, mas também pode ir para o lado negativo, né? Uhum. Que vai nos trazer segurança. Então, por que que foi gostosinho, né? Na hora de vocês verem aquele story de eu raspando ali a vasilha, também recordar que vocês faziam isso quando era criança. Porque ali, naquele momento, trazia segurança. A Por avó isso que é fazendo tão, bolo. tão, Essa aí tão eu vou bom, raspar. não é? Não é? Exatamente. Ai, que delícia, né? Eu Aquele confesso que eu momento era um fiquei momento de muito segurança. preocupada, Vânia, porque a quantidade de que a Vivi estava raspando do Tupperware dela, ela estava raspando o plástico, já O tinha plástico, não acabado. era? Não tinha mais nada. Eu Mas era porque ela confesso já que tinha deve comida. fazer um exame nela, ver como é Já que tinha. Por está isso que eu até esse. ainda falei assim, a vasilha tá pronta a lavar, né? Porque já não tinha mais nada. E eu também fazia isso. Eu lembro Você da minha pode mãe até falar, já guardar a sujeição posso no cartão. guardar, não é? Guardar. Minha mãe Aham, falava isso, aí já pode guardar. é. Então é isso, sabe? Não tem nenhuma fórmula secreta. É a mesma Uhum, prática. É a mesma é, prática de todos os dias, porque como a gente disse, não é Aprende por sobre repetição, né? isso sim. mesmo. Não é entendimento racional, não. Sim. É experienciar, então, né? É o que a É, gente está trazendo com o dia a Soul dia. Meeting, já trouxemos em dezembro, traremos Aham, agora dia 22, e a gente tomou cuidado disso não ser uma palestra, de isso, ser realmente uma vivência
Isso mesmo. corporal, né? Isso Experimentar, mesmo. depois de 2 horas, experimentar o seu corpo desacelerado depois de tanto tempo em aceleração, né? É. Aí o corpo desacelerando, ele começa a se reorganizar, né? Daí o Uhum, corpo sem se dúvida. organizando, a mente ganha um espaço para novas possibilidades, né? Coisas novas Exatamente. entrarem, né? Sim, Esvaziar, tem que esvaziar o armário para entrar roupa nova, não sei? Então a mente é a mesma verdade. coisa. Uhum, uhum. E aí o Sim. soul para a gente é tipo assim uma porta de entrada mesmo, um primeiro momento para você sentir com segurança, no seu Uhum. tempo, em silêncio. Quem quiser comentar alguma coisa, né? A gente É tem esse bem-vinda, espaço, né? claro. Mas assim a gente recebe pessoas que não querem falar sobre o que está passando naquele momento, especialmente no primeiro momento. Depois até abre até mais do que a gente imaginava que seria possível, né? Sim. Mas eu acho que o soul tem isso, ele mostra para o corpo em 2 horas que é possível você Uhum. desacelerar, né? É tão lindo. Eu também achei. E essas 2 horas é o que você falou, né? Prática. Então, não Exatamente. é palestra, não é conversa longa, e é o seu, você perceber o seu corpo saindo desse modo de alerta, né? Desse modo operante, assim, né? Full Eu time. vou Exatamente. até convidar assim, a Vânia para falar um pouquinho da parte dela, para a gente deixar isso bastante claro aqui, para quem, né, vai estar vendo agora, para quem vai ver depois, o que é o soul, né? Uhum, Então, a uhum. Vânia sempre começa, não, sempre começa, é mentira minha, gente. A Ah, nossa já, né? combinação é que a gente reveze, tá? Mas É isso. dessa vez a Vânia começa com. Isso mesmo. Eu começo com o que eu gosto de chamar de triagem, mas é uma dinâmica, não é? Então a gente vai fazer uma dinâmica que é mais fácil das pessoas entenderem, que é, a gente também pode trazer como um sinônimo uma brincadeirinha, não é? Mas eu gosto de falar da triagem porque é igual ir ao hospital, não é? Quando a gente chega no hospital, eles vão dar aquelas pulseirinhas lá para saber direitinho para onde é que a gente vai. Porque quando nós estamos passando assim por uns perrengues, conflitinho, conflito ou conflitão, nós procuramos sempre alguma solução. E de repente você está olhando para essas lives, você está olhando para aquilo que a gente fala que é o Soul, os depoimentos que a gente já mostrou aqui, que são reais, esses depoimentos lindíssimos que nós tivemos no primeiro Soul, de 14 mulheres presentes. Todo mundo saindo com depoimentos maravilhosos, e você olha e fala assim: puxa vida, eu também quero isso para mim, né? E aí, quando você quer isso para você também, você vem com uma certa ansiedade. Hoje mesmo eu também tinha uma terapia, uma constelação familiar para fazer. Ela me contactou no começo da semana. E no meio da semana ela já disse assim, eu tô tão ansiosa. Eu falei, eu sei como é que é, né? Porque quando a gente se inscreve, assim, num evento, tem uma coisa que a gente gosta e quer se inscrever, a gente fica ansiosa mesmo, né? O coração fica assim, ai, será que é dessa vez? Será que é Expectativa, dessa né? vez que eu vou ter um insight brilhante? Será que é dessa vez que as coisas vão mudar? Será que, não é? E é por isso que a gente fez uma reunião tão, o Soul, ele é tão bem planeado, tão bem planejado, sabe? Porque a gente não quer mesmo essa palestrinha, né? A gente quer que as pessoas vivenciem no corpo e saiam dali melhor. E a triagem, ela é importante para isso, para na hora que você veio assim ansiosa, o seu sistema nervoso ainda está muito ativado, você dá uma baixadinha e aí através de algo que seja lúdico, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Afinal, sou bailarina, trabalho com artes, trabalho com dança. No meu perfil vocês vão ver várias vezes. Agora eu tô com uma série que chama Diário do Corpo, para mostrar como que as coisas podem modificar no corpo quando a gente também se ajuda, né? A ter um tempinho pra gente. Então, através do lúdico, a gente sai um bocadinho dessa ativação do sistema nervoso e a gente solta, a gente deixa escapar um bocadinho aquilo que a gente está precisando trabalhar. E aí é um pratinho cheio para Claudinha, que entra com a segunda parte. Eu só para dar uma contribuição, essa Claro que primeira sim. parte da Vânia é muito, muito boa, muito legal, porque muitas mulheres chegam assim, eu já sei do problema que eu quero trabalhar, eu sei do estresse, eu sei do... E né, já chega no Soul, eu quero trabalhar isso. E muitas mulheres Uhum. estão assim,
sei, eu tenho um incômodo, eu tenho uma tristeza, eu tenho uma angústia, eu não sei de onde vem. E essa dinâmica, ela é muito legal, porque ela permite você ficar no aqui e agora, no presente, se conectar e sentir. E aí, quando você se permite isso, o seu inconsciente vai te mostrar o que precisa ser visto naquele momento. E aí entra a casa. E aí entro com uma técnica que chama IMRT, e é uma técnica de reset emocional. É você limpar aquilo que a Vânia trouxe à tona, aquilo que trouxe à tona de dentro de você. O que você quer trabalhar naquele dia é o que vai ser trabalhado no IMRT. É um momento gostoso, porque é conduzido, né? Então, eu vou falando, pedindo para vocês trazerem a emoção ao corpo, ao sentir. Então, assim, em alguns momentos é incômodo? Em alguns momentos é incômodo. Mas é um incômodo que é para limpar. Se você pensar que, né, eu vou passar, na minha época o mertiolate doía, tá, gente? Mas ele fazia bem. Então, ele doía aqueles minutinhos e depois ele fazia bem, né? Então, eu imagino algo assim, né? Dessa forma que, assim, mesmo que doa, depois traz uma leveza, traz um momento muito legal. Um professor da gente colocou poeticamente o IMRT, porque para mim ele é um poeta, como um banho de cachoeira. Você entra, a partir do momento que você traz aquela sensação toda, aquela lembrança, o sentimento mesmo que você vivenciou, vem uma água, uma cachoeira mesmo. Você fica imaginando seu corpo inteiro sendo limpo. É isso. E MRT é só isso. Como ele diz, é só isso. É só isso. Só tudo isso. Depois do IMT, temos a Carol, que vem com uma ancoragem da meditação, né, Carol? Exato. Deixa eu interromper um bocadinho, Carol, antes de você falar. Deixa eu deixar um spoiler da minha parte, posso? Ah, Vocês pode, deixam? pode. Posso? Sim. Então é assim, eu vou fazer um pedacinho só da minha parte e vocês vão colocar nos comentários. Quem responder, eu vou lá no privado depois responder vocês, que vocês vão ficar na Opa! curiosidade. Então, a pergunta é assim: como é que está a sua mente hoje? Pensa aí. Como é que está a sua mente hoje? E você não vai pensar com a tua cabeça, do tipo, ai, tá confusa, ai", nada. Você só respira, escolhe uma dessas figuras que eu vou mostrar e você vai escrever no comentário qual foi a figura que você escolheu. Quando você pensa como está a sua cabeça hoje, você acha que é um quadrado, que é um coração, que é um círculo, que é uma nuvem ou que é um ovinho? É oval a figura. E vocês vão colocar nos comentários. Quem colocar nos comentários, eu dou mais. Posso fazer também? Podem. Pode continuar. A gente põe no comentário quando fixar a live. Quando acabar a live, isso, porque Vou aí colocar no comentário agora, quando acabar a live vai perder e aí a Verena vai conseguir responder. Tem que ser depois. E exatamente. Depois de trabalhar todo o IMRT, vem essa parte dessa meditação, que é essa ancoragem mesmo, assentar tudo cuidado, e também com base na medicina chinesa, os dizeres que eu vou passar durante essa meditação. É algo que é para deixar todo mundo sair muito melhor do que quando entrou. Ai, é tão boa essa parte. verdade. Então, ó, 22, agora de fevereiro, 15 horas Brasil, 18 horas Portugal. Isso. É bem importante falar isso, que é para não confundirem, né? Os horários. As inscrições estão nos nossos Instagrams todos. Nós três temos o link O link. do fórum. Vagas limitadas, as vagas são limitadas. Sim. Sim. Eu já tinha até anotado aqui para eu pedir para vocês
verem se eu estava esquecendo alguma coisa. Porque a Tá? ideia é ter um monte de gente no evento, porque a gente vai dar Uhum. atenção, né? É um trabalho em grupo, mas com direcionamento, né? Então, Exatamente. vai ter o Uhum. espaço de troca, quem quiser abrir o microfone e falar, quem não quiser Uhum. também. Mas a gente quer ter essa estrutura para poder dar conta de todo mundo que está lá, É, né? isso. Uhum. É um encontro para participar mesmo, né? Então, Exato. por isso também é bem importante a gente falar que não fica gravado. Então é Verdade. isso. Então, Tem que gente, ser ao se vivo. você está sentindo que precisa disso, não É, adia, entra, né? clique aqui, faça a sua Não é para inscrição. adiar, exato. A mudança ela começa quando você decide, né? Uhum. Começar, Sem dúvida. parar de sustentar tudo aquilo tudo sozinha, né? Parar de Tudo sustentar sozinha. sozinho. Aí É, a mudança já começa a acontecer. Parar de sem achar que dúvida. esse cansaço é normal, que a É gente não normal. precisa, né? Hoje eu fiz um Uhum. atendimento e a cliente tem uma dor no quadril, ela falou assim, tá normal. Eu falei, ai meu Deus, não normaliza, por favor. Não Uhum. toma como sua, né? Eu, no É, momento, estou com um problema na coluna, mas ele não é não meu. é meu. Ele não vai ficar aqui, ele vai embora, porque ele está sendo muito bem cuidado com a vassoura porta fora e não porta dentro. Então é Verdade. isso, não normaliza, não Você não precisa carregar tudo sozinha, não é? Uhum. em rede de apoio. Ter uma rede de apoio não é luxo, é uma necessidade. A gente precisa dessa rede de apoio, É né? É mesmo. verdade. Uhum. Sim. Então, se permita. Mas a gente sabe que é super difícil, né? É super difícil E, pedir ajuda, então, não é mas se fácil não se mesmo. consegue ter a rede de apoio em casa, temos nós, né? É Exatamente. isso. Estamos Uhum. aqui. O Uhum. Sou está aqui também para isso, e nós três, como terapeutas também, estamos aqui para Como isso. mulher, como mulheres, né? Uhum. Uhum. Sem Vocês dúvida. querem deixar uma frase final? Quero. Pedido especial? Vai. Às vezes a mudança da criança vai começar, como a Carol disse há pouco, né, do decidir. Então, a mudança que vocês estão pensando que a criança é que tem que ter, ela vai ter essa mudança, mas quando você, mãezinha, paizinho, também decidir se cuidar. É Né? isso. Aí você decide se cuidar e vai estar tudo certo. Porque quando a gente cuida desse adulto, a gente acaba criando também esse ambiente onde a criança também não vai precisar se adaptar àquela atenção. E, gente, isso é muito bom, né? Isso não é culpa, isso é cuidado, né? É isso. Eu tive até estou lembrando aqui de uma cliente que teve aqui essa semana e ela comentou que ela ficou com dó porque o marido Hum, levou a filha para o colégio, a filha está começando a ir para o colégio, para a escolinha. Aí ela fala, ai, não consegui ir na reunião. Falei, certo. calma, você vai ter um monte de reuniões ao longo da família, ao longo Não, da Ao longo vida do, da né? sua filha. Mas sabe o que que você acabou de falar para o seu pai, para o seu marido, e que você acabou de falar para sua filha? É que você confia. E se você Isso mesmo. confia, você está dando para essa criança segurança de estar onde que Uhum. ela estiver. E aí essa criança simplesmente entrou, deu tchau, e a hora que eles tinham que ficar lá, não precisaram. Ficaram no primeiro dia, aí o primeiro dia era para ser 1 hora, viraram 2, que a professora falou que podia ficar, e Ai, que 3 dias maravilha. depois estava 5 horas corridas. Então, assim, quando Maravilha. você pega esse pai que não ajudou a fazer, tá? Ele não ajudou a fazer, ele foi participativo. Quando você pega esse pai e confia naquilo que a família tem, aí não tem como dar errado, gente. É rede de apoio emocional, como a Carol falou, é estado de presença, como a Vânia colocou aqui, né? Que o Sou vai trazer. é. E eu queria Uhum. também deixar uma frase que está afetando o seu filho agora pode ser o seu silêncio emocional. E silêncio também é sobrecarga para você mesma e para a família. Então, convidamos vocês novamente para o dia 22/2 e as Dois. inscrições 22/2. É. Não, só não é 2022, tá, gente? É 2026. O ano começou, não é? Depois do carnaval, então
Vamos Aqui aproveitar. estamos. Até para quem não é mãe, mas, né, Sim, começar o ano, né, renovar as energias. é bom Sim. deixar isso claro. Por acaso, a gente terminou essas 3 lives com essa sobre mães e filhos, mas foi Uhum. uma Temos avós, temos as avós, É isso, eu não falei da tia. né, Uhum. Exatamente. entendeu? Então, aguardamos vocês em qualquer fase, por qualquer motivo, para estar junto, desacelerar, sentir no corpo. Acho que a grande diferença do soul é essa. Isso. Você sentir que está diferente. Que entrou de uma forma e está saindo de Saiu outra de forma. outra. Tá bom? Exatamente. Uhum. Foi muito Muito boa a live. obrigada. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Obrigada a todo Obrigada mundo que vai mesmo. ver depois. Se vocês conhecem alguém, encaminhe a live depois para Uhum. essas pessoas, para essas, Sim. né, mães, tias, avós, todo mundo. Exatamente. Um beijo, então. Vamos Boa tirar uma noite. foto da última live? Peraí, vamos Peraí, que a lá, gente tem vamos que lá. tirar uma foto. Aqui, ó. Peraí, que eu Vai dar consigo. Peraí, eu vou desativar aqui. Vocês lembram? O quê? A Carol tá falando daquele dia que eu pedi pra vocês darem as mãos. Ai, meu Deus. Ixi, não saiu aqui do jeito que Não, eu. peraí, vamos sorrir. Peraí. Sorriam, hein? Vou dar um print. 1, 2, 3 e... Iva, pôs a mão. Peraí. Vou fazer mais uma. Peraí. Não, então de novo. Peraí que tem que bater. Gente, Bata a foto. Peraí. Agora vai. Isso. 1, 2, 3 e... Aí. sabe como que Obrigada, faz obrigada. para poder printar sem estar escrito? Não, Coloca tá. um arroba no enviante. Tá, Faz o quê? saiu com o comentário da Da Maíra. Maíra. Cuidar Pode de quem O que você cuida. acabou de dizer? Obrigada pelo papo. Ah, foi ótimo. Você Que viu? lindo. Obrigada a nós, né? Não Estar tinha aí. visto. Ah, então. Beijos, boa noite. Bons Beijo, sonhos. beijo, boa noite, tá? Bons sonhos para todos. Tchau. Nós vamos saindo, tá bem? E aí você não esquece aí de salvar, porque é para as pessoas verem Está depois. tudo anotado aqui. Beijo.